A doutrina espírita me ensinou que nada acontece por acaso. Este é o Segredos de Vidas Passadas, um espaço de análise profunda sobre reencarnação, provas espirituais e as leis eternas reveladas por Allan Kardec. Aqui, não falamos apenas de vidas passadas, falamos da evolução do espírito. Prepare-se para enxergar além do visível. Existem perguntas que não batem à porta da mente, elas praticamente moram dentro da gente. E uma das que mais me atravessam é esta: se a vida não termina com a morte, então por que eu volto a nascer? Seja muito bem-vindo a mais uma reflexão aqui no canal. Hoje eu quero caminhar com você por um tema que mexe com a consciência, com a memória da alma e com o modo como a gente enxerga as dores, os encontros e os mistérios da existência. E já no começo eu preciso dizer algo que, para mim, é uma das ideias mais fortes de todas. A reencarnação, dentro da visão espírita, não acontece por acaso, nem como castigo cego, mas como uma oportunidade de progresso, de aprendizado e de reajuste espiritual. Essa é uma das chaves mais importantes para entender a vida humana. Então já deixe o seu like e se inscreva no canal, porque nas próximas partes eu vou aprofundar pontos que podem mudar completamente a forma como você interpreta o sofrimento, a justiça divina e até os vínculos que carrega nesta vida. Durante muito tempo, eu olhei para certas situações e pensei que simplesmente não havia resposta suficiente dentro de uma única existência. Por que uma pessoa parece nascer cercada de afeto, saúde e oportunidades, enquanto outra já chega ao mundo enfrentando perdas, limitações e provas duríssimas? Porque alguns relacionamentos parecem vir prontos, como se duas almas já se reconhecessem antes mesmo de se conhecerem de verdade. E porque alguns padrões insistem em se repetir na vida da gente, mesmo quando fazemos de tudo para escapar deles. Quando eu observava essas perguntas sem considerar a continuidade da alma, tudo parecia fragmentado, quase injusto, como se a existência fosse um quebra-cabeça faltando peças demais. Mas quando comecei a refletir a partir dos ensinamentos espíritas, muita coisa começou a se encaixar. Segundo Allan Kardec e a base da doutrina espírita, o espírito não nasce pronto, não surge perfeito e não desaparece quando o corpo morre. O espírito é imortal, e sua jornada é marcada por etapas sucessivas de desenvolvimento. Isso significa que eu, você e todos nós estamos em processo. Estamos aprendendo a amar melhor, a perdoar melhor, a dominar impulsos, a vencer o orgulho, a transformar egoísmo em fraternidade, dureza em compaixão, revolta em entendimento. E é justamente aí que a reencarnação deixa de ser apenas uma teoria religiosa e passa a parecer uma resposta profundamente lógica. Porque, sinceramente, como desenvolver virtudes tão profundas em uma única vida, com tão pouco tempo, tantas distrações e tantas limitações? Quando penso nisso, gosto de imaginar a existência como uma escola gigantesca da alma. Em uma etapa, eu aprendo sobre paciência. Em outra, sou chamado a desenvolver humildade. Em outra, talvez precise aprender a lidar com perdas, com responsabilidades, com o poder, com a escassez, com a convivência difícil ou com a necessidade de servir. Nem toda lição vem pela dor, e isso é muito importante dizer. Às vezes eu evoluo pelo amor que recebo, pelo cuidado que ofereço, pelo trabalho honesto, pelo bem silencioso que faço sem esperar reconhecimento. Só que, em muitos casos, aquilo que mais resiste dentro de mim precisa ser trabalhado em experiências repetidas, profundas, às vezes, bastante desafiadoras. É por isso que certos contextos da vida parecem ter sido desenhados com uma precisão quase espiritual. Talvez você já tenha sentido isso. Há pessoas que entram na nossa vida e provocam algo difícil de explicar. Não é apenas afinidade. Não é só admiração. Parece memória sem lembrança. Parece um eco interior dizendo que aquela presença não começou agora. E, dentro da reencarnação, isso faz sentido.
Muitos encontros podem ser reencontros. Muitas afinidades podem ter sido construídas ao longo de outras experiências. E até alguns conflitos podem nascer de histórias antigas, nas quais ainda existem lições pendentes, reconciliações necessárias ou compromissos que a alma aceitou retomar. Eu sei que isso pode soar muito profundo, mas nas próximas partes vou entrar justamente nesse ponto, porque entender os reencontros espirituais talvez seja uma das partes mais impactantes desse tema. Outro aspecto que começou a mexer muito comigo foi a ideia de justiça espiritual. Porque, quando eu olhava para o mundo apenas com os olhos da matéria, via inúmeros cenários que pareciam dolorosamente injustos. Crianças que sofrem cedo demais, pessoas que enfrentam obstáculos imensos desde o nascimento, vidas interrompidas, dores silenciosas, limitações que parecem não ter explicação. E é aqui que a reencarnação traz uma visão que não elimina a dor, mas amplia o entendimento. Ela sugere que a história do espírito não começa no berço. O presente é apenas um trecho visível de uma caminhada muito maior. Isso não me autoriza a julgar ninguém, nem a dizer de forma simplista que todo sofrimento é consequência direta de algo passado. O Espiritismo pede responsabilidade, caridade e prudência diante dessas questões. Mas ele também convida a perceber que Deus não age por arbitrariedade. Existe um sentido maior, ainda que muitas vezes invisível para nós. E esse talvez seja um dos pontos mais delicados e importantes. Reencarnar não significa ser punido. Significa receber uma nova chance. Uma nova oportunidade de reorganizar a rota, de reconstruir, de curar, de aprender o que antes não foi aprendido, de fortalecer o que ainda estava frágil dentro do espírito. Em vez de condenação eterna, a reencarnação propõe educação contínua. Em vez de desespero, ela oferece perspectiva. Em vez de um fim absoluto, ela apresenta continuidade. E quando eu compreendo isso, a vida muda de cor. Porque começo a olhar para o hoje não apenas como um conjunto de acontecimentos soltos, mas como um campo precioso de escolhas que vão ecoar além desta existência. O que você ouviu até aqui já revela uma verdade muito forte. Talvez a vida atual não seja o começo da nossa história, mas apenas o capítulo que agora está aberto diante de nós. E isso muda tudo. Muda a forma de enxergar a dor, o amor, os talentos, os medos e até as pessoas que cruzam nosso caminho no instante certo. Nas próximas partes, eu vou aprofundar justamente como a reencarnação pode ajudar a explicar desafios repetitivos, vínculos espirituais e o que estamos realmente construindo para o futuro da alma. Então me conta aqui nos comentários. Você já viveu alguma situação que parecia ter um significado maior do que uma simples coincidência? E aproveita para compartilhar este vídeo com alguém que ama conversar sobre espiritualidade. Muita gente assiste ao canal e esquece de verificar se já está inscrita, então confira isso agora. Se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas partes dessa reflexão. E esse talvez seja um dos pontos mais delicados e importantes. Reencarnar não significa ser punido. Significa receber uma nova chance. Uma nova oportunidade de reorganizar a rota, de reconstruir, de curar, de aprender o que antes não foi aprendido, de fortalecer o que ainda estava frágil dentro do espírito. Em vez de condenação eterna, a reencarnação propõe educação contínua. Em vez de desespero, ela oferece perspectiva. Em vez de um fim absoluto, ela apresenta continuidade. E quando eu compreendo isso, a vida muda de cor. Porque começo a olhar para o hoje não apenas como um conjunto de acontecimentos soltos, mas como um campo precioso de escolhas que vão ecoar além desta existência. O que você ouviu até aqui já revela uma verdade muito forte. Talvez a vida atual não seja o começo da nossa história, mas apenas o capítulo que agora está aberto diante de nós. E isso muda tudo. Muda a forma de enxergar a dor, o amor, os talentos, os medos e até as pessoas que cruzam nosso caminho no instante certo. Nas próximas partes,
Eu vou aprofundar justamente como a reencarnação pode ajudar a explicar desafios repetitivos, vínculos espirituais e o que estamos realmente construindo para o futuro da alma. Então me conta aqui nos comentários. Você já viveu alguma situação que parecia ter um significado maior do que uma simples coincidência? E aproveita para compartilhar este vídeo com alguém que ama conversar sobre espiritualidade. Muita gente assiste ao canal e esquece de verificar se já está inscrita. Então confira isso agora. Se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas partes dessa reflexão. E esse talvez seja um dos pontos mais delicados e importantes. Reencarnar não significa ser punido. Significa receber uma nova chance. Uma nova oportunidade de reorganizar a rota, de reconstruir, de curar, de aprender o que antes não foi aprendido, de fortalecer o que ainda estava frágil dentro do espírito. Em vez de condenação eterna, a reencarnação propõe educação contínua. Em vez de desespero, ela oferece perspectiva. Em vez de um fim absoluto, ela apresenta continuidade. E quando eu compreendo isso, a vida muda de cor. Porque começo a olhar para o hoje não apenas como um conjunto de acontecimentos soltos, mas como um campo precioso de escolhas que vão ecoar além desta existência. O que você ouviu até aqui já revela uma verdade muito forte. Talvez a vida atual não seja o começo da nossa história, mas apenas o capítulo que agora está aberto diante de nós. E isso muda tudo. Muda a forma de enxergar a dor, o amor, os talentos, os medos e até as pessoas que cruzam nosso caminho no instante certo. Nas próximas partes, eu vou aprofundar justamente como a reencarnação pode ajudar a explicar desafios repetitivos, vínculos espirituais e o que estamos realmente construindo para o futuro da alma. Então me conta aqui nos comentários. Você já viveu alguma situação que parecia ter um significado maior do que uma simples coincidência? E aproveita para compartilhar este vídeo com alguém que ama conversar sobre espiritualidade. Muita gente assiste ao canal e esquece de verificar se já está inscrita, então confira isso agora. Se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas partes dessa reflexão. Quando comecei a refletir com mais calma sobre a reencarnação, percebi que essa ideia não responde apenas perguntas sobre o passado. Ela também lança uma luz muito interessante sobre o presente. Por quê? Se o espírito realmente vive várias experiências ao longo do tempo, então cada situação que vivemos agora pode ter um significado muito mais profundo do que imaginamos à primeira vista. Aquilo que parece um simples encontro pode ser, na verdade, um reencontro. Aquilo que parece apenas uma dificuldade momentânea pode ser uma oportunidade de aprendizado cuidadosamente colocada no caminho do espírito. Eu lembro de momentos em que certas situações da minha vida pareciam estranhamente familiares. Não no sentido de déjà vu superficial, mas de algo mais profundo, como se minha consciência reconhecesse a importância daquele momento antes mesmo de compreendê-lo totalmente. Talvez você também já tenha sentido isso. Às vezes encontramos alguém pela primeira vez e, mesmo assim, surge uma sensação imediata de proximidade. Outras vezes, a convivência com certas pessoas desperta emoções muito intensas, positivas ou difíceis, que parecem vir de um lugar mais antigo dentro de nós. Dentro da visão espírita, isso pode acontecer porque os espíritos não caminham sozinhos. A evolução acontece em conjunto. Ao longo das várias existências, vamos formando laços com outros espíritos que também estão aprendendo e evoluindo. Alguns desses vínculos são harmoniosos e cheios de afinidade. Outros podem envolver desafios, reconciliações ou aprendizados que ainda não foram concluídos em experiências anteriores. Quando olho para a família, por exemplo, começo a perceber como a reencarnação oferece uma perspectiva muito interessante. Muitas vezes imaginamos que nossos familiares são simplesmente pessoas que nasceram no mesmo núcleo por acaso. Mas a doutrina espírita sugere algo diferente. Ela propõe que a família pode ser, muitas vezes,
um grupo de espíritos que se reencontram para continuar aprendendo juntos. Isso significa que pais, filhos, irmãos e companheiros podem estar compartilhando uma nova etapa de uma história espiritual que começou muito antes desta vida. Essa ideia muda completamente a forma como enxergamos certos relacionamentos. Às vezes existem laços familiares extremamente harmoniosos, cheios de carinho e apoio. Em outras situações, no entanto, encontramos conflitos, diferenças profundas de personalidade e convivências desafiadoras. Quando observamos isso apenas sob a ótica de uma única existência, pode parecer difícil entender por que essas situações acontecem. Mas quando consideramos que os espíritos podem ter histórias anteriores, passamos a perceber que algumas dessas convivências podem representar oportunidades de reconciliação, crescimento e aprendizado mútuo. Isso não significa que os desafios familiares sejam fáceis ou que devam ser romantizados. Muitas relações exigem esforço, diálogo, maturidade, em alguns casos, até distanciamento saudável. Mas a visão da reencarnação traz uma camada de compreensão muito interessante. Ela sugere que, mesmo nas dificuldades, pode existir um propósito educativo. Às vezes estamos aprendendo a perdoar. Em outras, estamos aprendendo a respeitar limites. Em outras ainda, estamos sendo convidados a desenvolver empatia e paciência. Outra coisa que comecei a observar é que certos talentos parecem surgir muito cedo na vida de algumas pessoas. Crianças que demonstram habilidades artísticas, intelectuais ou musicais impressionantes sem terem passado por longos períodos de aprendizado formal. Dentro da perspectiva reencarnacionista, esses talentos podem ser entendidos como capacidades que o espírito já desenvolveu em outras experiências e que agora reaparecem de forma mais natural. É como se a alma trouxesse consigo sementes plantadas ao longo de várias existências. Ao mesmo tempo, também existem desafios que parecem acompanhar algumas pessoas desde muito cedo. Limitações, dificuldades emocionais ou situações que exigem grande força interior para serem enfrentadas. Em vez de enxergar essas experiências apenas como tragédias sem sentido, a visão espiritual sugere que elas podem fazer parte de um processo profundo de aprendizado. Não como punição, mas como oportunidade de desenvolvimento. Quando comecei a refletir sobre tudo isso, percebi que a reencarnação não é apenas uma explicação filosófica distante. Ela muda o modo como eu interpreto as relações humanas, os talentos, os desafios e até os encontros inesperados da vida. Aquela pessoa que surge no momento certo pode não estar ali por acaso. Aquela situação que exige coragem pode estar ajudando o espírito a desenvolver algo que ainda estava adormecido dentro dele. E talvez seja por isso que tantas tradições espirituais falam sobre responsabilidade interior. Porque, se a vida continua, cada atitude que tomamos agora contribui para o que o espírito vai construir no futuro. Aquilo que cultivamos em nossos pensamentos, escolhas e valores vai se tornando parte da nossa própria essência espiritual. Mas ainda existe um ponto muito importante que precisamos explorar melhor, e ele talvez seja um dos mais profundos de todos, como a reencarnação se relaciona com a ideia de justiça divina e com os aparentes desequilíbrios que vemos no mundo. Nas próximas partes eu quero falar justamente sobre isso, porque entender essa dimensão pode transformar completamente a maneira como enxergamos o sofrimento humano e o propósito da existência. E antes de seguir para a próxima etapa dessa reflexão, eu quero ouvir você. Na sua experiência de vida, já houve algum encontro ou relacionamento que parecia ter uma conexão inexplicável desde o primeiro momento? Compartilhe sua história aqui nos comentários. Conversas assim ajudam a ampliar a reflexão de todos nós. E se este conteúdo está despertando novas ideias em você, aproveite para curtir o vídeo e enviá-lo para alguém que também gosta de pensar sobre espiritualidade e os mistérios da alma. À medida que fui refletindo mais profundamente sobre a reencarnação, percebi que uma das questões que mais inquietam o coração humano é justamente a ideia de justiça.
Em algum momento da vida, quase todos nós olhamos para o mundo e pensamos: por que algumas pessoas parecem enfrentar provas tão duras enquanto outras caminham com mais tranquilidade? Por que certos sofrimentos aparecem logo no início da vida de alguém? E por que, às vezes, pessoas aparentemente boas passam por experiências tão difíceis? Durante muito tempo essas perguntas ficaram sem resposta clara dentro de mim. Mas quando comecei a estudar os ensinamentos espíritas, algo começou a fazer mais sentido. Segundo Allan Kardec e os princípios da doutrina espírita, Deus não cria espíritos privilegiados nem condenados. Todos são criados simples e ignorantes, com o mesmo destino final: evoluir e alcançar níveis cada vez maiores de consciência, amor e sabedoria. Isso significa que cada espírito está em um ponto diferente dessa caminhada. Alguns já desenvolveram certas virtudes. Outros ainda estão aprendendo lições que exigem mais tempo e experiência. E é nesse contexto que a reencarnação aparece como um mecanismo de equilíbrio e progresso. Quando penso nisso, percebo que olhar apenas para uma única vida é como tentar entender um livro lendo apenas uma página. Muitas situações parecem injustas simplesmente porque não conhecemos toda a história da alma. A reencarnação sugere que cada existência faz parte de um processo maior de aprendizado. O espírito traz consigo tendências, aprendizados e até desafios que foram construídos ao longo de experiências anteriores. Mas existe um ponto muito importante aqui. Dentro da visão espírita, sofrimento não é sinônimo automático de punição. Essa é uma interpretação simplista que não representa corretamente a proposta da doutrina. Muitas dificuldades podem estar relacionadas a escolhas do próprio espírito antes de reencarnar, quando ele aceita determinados desafios como forma de acelerar seu crescimento moral. Outras podem surgir como consequência natural de atitudes passadas que ainda precisam ser compreendidas e transformadas. Quando comecei a olhar para a vida por esse ângulo, percebi que a ideia de justiça divina não é baseada em castigo eterno, mas em educação contínua. Deus não pune para sempre. Ele oferece oportunidades de aprendizado repetidas vezes. Cada existência funciona como uma nova chance de reorganizar caminhos, reparar erros e desenvolver virtudes que ainda não foram plenamente cultivadas. Isso muda muito a forma como enxergamos certas experiências difíceis. Não significa que devemos aceitar o sofrimento com indiferença ou deixar de lutar por um mundo mais justo. Pelo contrário, o Espiritismo sempre enfatiza a importância da caridade, da solidariedade e da responsabilidade social. Quando vemos alguém sofrendo, nossa missão não é julgar. Nossa missão é ajudar. A compreensão espiritual deve gerar compaixão, nunca frieza. Também comecei a perceber que algumas das maiores transformações da alma nascem justamente em momentos desafiadores. Muitas pessoas relatam que foi em períodos de perda, doença ou dificuldade que descobriram forças interiores que não sabiam que possuíam. Às vezes o espírito, ao enfrentar certas provas, desenvolve humildade, empatia, coragem e sensibilidade para compreender melhor o sofrimento do próximo. Isso não significa que a dor seja necessária para todos os processos de evolução. O amor também transforma profundamente. Relações saudáveis, experiências de serviço ao próximo, momentos de aprendizado e convivência harmoniosa também impulsionam o crescimento espiritual. Mas, em muitos casos, as experiências difíceis acabam despertando reflexões que talvez demorassem muito mais tempo para acontecer em contextos de conforto absoluto. Outro aspecto que comecei a considerar é que o espírito não evolui isoladamente. Nós evoluímos em grupo. Pessoas que convivem conosco podem estar participando do mesmo processo de aprendizado. Às vezes, um relacionamento difícil está ensinando paciência para um lado e tolerância para o outro. Em outras situações, um gesto de perdão pode libertar duas consciências ao mesmo tempo. Quando olhamos para a história da humanidade, percebemos que o progresso moral também acontece de forma gradual.
Valores que hoje consideramos fundamentais, como direitos humanos, igualdade e solidariedade, foram sendo construídos ao longo de séculos. Isso mostra que a evolução não é apenas individual, mas também coletiva. Espíritos que retornam à Terra trazem experiências acumuladas que ajudam a transformar a sociedade pouco a pouco. E aqui surge uma reflexão que, para mim, é extremamente importante. Se a reencarnação realmente faz parte da jornada do espírito, então cada escolha que faço hoje tem consequências que vão muito além desta vida. Pensamentos, atitudes e decisões vão moldando aquilo que o espírito se torna ao longo do tempo. Não se trata apenas de esperar outra existência futura. Trata-se de compreender que o presente é o laboratório onde estamos construindo nosso próprio crescimento espiritual. Mas existe ainda um aspecto da reencarnação que talvez seja um dos mais fascinantes de todos e que muitas pessoas raramente param para pensar: o chamado véu do esquecimento. Se já vivemos outras experiências antes desta vida, por que não nos lembramos delas com clareza? Essa pergunta abre uma porta para reflexões muito profundas sobre a sabedoria da própria criação. E é justamente sobre isso que eu quero conversar na próxima parte. Agora eu quero saber algo de você. Quando observa o mundo e as diferentes experiências humanas, você sente que a ideia de reencarnação ajuda a compreender melhor a noção de justiça espiritual? Escreva sua reflexão aqui nos comentários, porque ouvir diferentes pontos de vista enriquece muito esse tipo de conversa. E se esta reflexão está fazendo sentido para você, aproveite para deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que gosta de pensar sobre espiritualidade e os mistérios da alma. Existe uma pergunta que costuma surgir naturalmente quando começamos a refletir sobre reencarnação. Se o espírito já viveu outras experiências antes desta existência, por que não lembramos delas? Porque nossa memória parece começar apenas no nascimento atual. Quando comecei a pensar sobre isso, essa dúvida também me acompanhou por muito tempo. Parecia estranho imaginar várias vidas anteriores e, ao mesmo tempo, não ter lembrança consciente delas. No entanto, dentro da visão espírita, essa ausência de memória não é um defeito do sistema da vida. Pelo contrário, ela faz parte de um mecanismo de proteção e sabedoria espiritual chamado de véu do esquecimento. Segundo os ensinamentos apresentados por Allan Kardec, quando o espírito reencarna, ele traz consigo as tendências, os aprendizados e as experiências acumuladas ao longo de outras existências. Mas essas lembranças não aparecem de forma clara na mente consciente. Elas permanecem registradas em um nível mais profundo do espírito. Isso acontece porque, se lembrássemos com total clareza de todas as nossas vidas anteriores, poderíamos carregar um peso emocional muito difícil de suportar. Imagine, por exemplo, recordar de forma nítida todos os erros cometidos em outras existências, todas as pessoas que talvez tenhamos prejudicado ou todos os conflitos que ainda não foram resolvidos. Em vez de ajudar, isso poderia gerar culpa excessiva, vergonha ou até ressentimentos que dificultariam novas oportunidades de aprendizado. O esquecimento temporário permite que o espírito comece uma nova etapa com mais liberdade para agir de forma diferente. Quando comecei a compreender isso, percebi que o véu do esquecimento não apaga nossa história espiritual. Ele apenas evita que memórias específicas interfiram diretamente nas experiências que precisamos viver agora. Aquilo que realmente importa, os aprendizados morais, continua presente. O espírito pode não lembrar conscientemente de cada detalhe do passado, mas ele carrega dentro de si as tendências que construiu ao longo do tempo. É por isso que algumas pessoas demonstram inclinações muito claras desde cedo. Certos valores parecem naturais para elas, enquanto outras características exigem mais esforço para serem desenvolvidas. Da mesma forma, alguns talentos surgem com grande facilidade, como se fossem habilidades que o espírito já tivesse trabalhado antes. Essas disposições podem ser entendidas como reflexos da caminhada espiritual acumulada ao longo de várias existências.
Outro aspecto interessante é que, mesmo sem lembranças claras, às vezes sentimos uma espécie de afinidade imediata com determinadas pessoas ou lugares. Há encontros que parecem naturais demais para serem apenas coincidência. Algumas amizades nascem com uma facilidade surpreendente. Em outros casos, determinadas situações despertam emoções muito intensas, como se tocassem algo antigo dentro de nós. Dentro da visão da reencarnação, essas sensações podem ser reflexos de vínculos espirituais que já existiam antes desta vida. Mas o véu do esquecimento também tem outro papel muito importante: permitir que possamos reconstruir relações sem carregar o peso direto das histórias passadas. Imagine reencontrar alguém que, em outra existência, tenha sido um adversário profundo. Se lembrássemos de todos os detalhes daquele conflito, talvez fosse quase impossível construir uma nova relação baseada em compreensão e perdão. O esquecimento temporário abre espaço para que novas escolhas sejam feitas. Quando comecei a olhar para isso com mais calma, percebi que a sabedoria da vida parece funcionar de forma muito mais cuidadosa do que imaginamos. Nada se perde, mas nem tudo precisa ser lembrado conscientemente. O que realmente acompanha o espírito são as transformações interiores que ele conquista ao longo do tempo. E essa reflexão me levou a pensar em algo ainda mais profundo. Se não lembramos exatamente de quem fomos, mas carregamos dentro de nós tudo que construímos espiritualmente, então cada atitude que escolhemos hoje está moldando aquilo que vamos levar adiante na jornada da alma. Nossas escolhas diárias, nossos pensamentos, nossas reações diante das dificuldades e nossa forma de tratar as outras pessoas vão se tornando parte do nosso próprio caráter espiritual. Isso significa que o presente tem um valor imenso. Cada pequeno gesto de compreensão, cada atitude de paciência, cada esforço para agir com mais consciência contribui para o crescimento do espírito. A reencarnação não nos convida a viver presos ao passado. Ela nos convida a usar bem o agora. E talvez seja justamente aqui que surge uma das perguntas mais importantes de todas. Se a vida continua além desta existência, se estamos em um processo constante de evolução e aprendizado, então o que estamos fazendo com a oportunidade que temos hoje? Que tipo de pessoa estamos nos tornando através das escolhas que fazemos diariamente? Eu gostaria muito de saber sua opinião sobre isso. Você acredita que o esquecimento das vidas passadas pode realmente ser uma forma de proteção para o espírito começar uma nova etapa com mais liberdade? Escreva sua reflexão aqui nos comentários. Muitas vezes as experiências e percepções de outras pessoas ampliam ainda mais a nossa compreensão sobre esses temas. E se essa reflexão está ajudando você a enxergar a vida de uma forma diferente, aproveite para curtir este vídeo e enviá-lo para alguém que também gosta de conversar sobre espiritualidade e os mistérios da existência. Assim essa conversa pode alcançar mais pessoas que estão buscando entender melhor a jornada da alma. Depois de refletir sobre a reencarnação, sobre os reencontros entre espíritos, sobre a ideia de justiça espiritual e também sobre o véu do esquecimento, comecei a perceber que talvez a pergunta mais importante não seja apenas por que voltamos a nascer. A pergunta que começou a ecoar dentro de mim é outra. O que estamos fazendo com esta oportunidade que temos agora? Por quê? Se a vida realmente continua e o espírito segue aprendendo ao longo de várias existências, então o presente deixa de ser apenas um momento passageiro. Ele passa a ser uma etapa extremamente valiosa dentro de uma jornada muito maior. Quando olho para essa ideia com mais atenção, percebo que cada experiência da vida ganha um novo significado. Aquilo que chamamos de rotina pode ser, na verdade, um campo de aprendizado constante. As pessoas com quem convivemos diariamente podem estar participando de processos de crescimento espiritual que ultrapassam esta existência. E até as pequenas decisões que tomamos todos os dias podem estar moldando a forma como nosso espírito continuará evoluindo. Pense, por exemplo, nas escolhas que fazemos diante de situações difíceis. Quando alguém nos fere,
Temos várias possibilidades de reação. Podemos alimentar ressentimento, podemos responder com agressividade ou podemos tentar compreender e transformar aquela experiência em aprendizado. Nenhuma dessas escolhas é neutra. Cada uma delas fortalece determinados aspectos da nossa consciência. Se acreditamos que o espírito continua evoluindo, então cada decisão moral se torna parte da construção da nossa própria história espiritual. Foi justamente essa percepção que começou a mudar a forma como eu observo os desafios da vida. Em vez de perguntar apenas por que isso está acontecendo comigo, comecei a perguntar também o que posso aprender com essa experiência. Essa mudança de perspectiva não elimina as dificuldades. Existem momentos de dor, de perda e de confusão que fazem parte da jornada humana. Mas ela nos ajuda a enxergar essas situações com um pouco mais de profundidade. Dentro da visão espírita, cada existência oferece oportunidades específicas de crescimento. Algumas pessoas podem ter a chance de desenvolver paciência. Outras podem ser convidadas a trabalhar a generosidade, o desapego, a humildade ou o perdão. Em certos momentos, o aprendizado acontece através de experiências desafiadoras. Em outros, surge através do amor, da convivência e da solidariedade. Também comecei a perceber que o progresso espiritual raramente acontece de forma isolada. A evolução da alma está profundamente ligada às relações que construímos. Quando ajudamos alguém, não estamos apenas oferecendo apoio naquele momento. Estamos fortalecendo dentro de nós valores que acompanham o espírito ao longo de sua trajetória. Quando praticamos empatia, compreensão e respeito, estamos ampliando nossa capacidade de viver de forma mais consciente. Isso significa que a reencarnação não deve ser vista apenas como uma explicação para o passado. Ela funciona também como um convite para o presente. Cada dia oferece a possibilidade de fazer escolhas mais alinhadas com aquilo que queremos desenvolver em nosso espírito. Pequenos gestos podem ter um impacto muito maior do que imaginamos. Uma palavra de incentivo, um gesto de compreensão ou uma atitude de generosidade podem transformar não apenas a vida de outra pessoa, mas também a nossa própria caminhada espiritual. E talvez seja justamente aqui que a reflexão sobre reencarnação se torna mais prática. Em vez de focar apenas nas vidas anteriores, ela nos convida a viver melhor esta vida, a cultivar pensamentos mais equilibrados, a desenvolver atitudes mais conscientes, a compreender que cada momento pode ser uma oportunidade de crescimento interior. Quando olho para essa perspectiva, percebo que a existência humana deixa de parecer um conjunto aleatório de acontecimentos. Ela passa a ser uma jornada de aprendizado contínuo. Uma jornada em que cada espírito avança em direção a níveis maiores de consciência, amor e compreensão. E é por isso que eu gostaria de terminar essa reflexão com uma pergunta muito importante para você. Se a vida é realmente uma escola da alma, qual lição você sente que está aprendendo nesta fase da sua vida? Às vezes, quando paramos para refletir sobre isso, descobrimos que até os desafios mais difíceis podem carregar um significado profundo. Escreva aqui nos comentários qual parte dessa reflexão mais chamou sua atenção. Sua experiência e sua visão podem ajudar outras pessoas que também estão buscando compreender melhor a jornada espiritual. E se este conteúdo trouxe novas perspectivas para você, aproveite para curtir o vídeo e compartilhá-lo com alguém que gosta de conversar sobre espiritualidade, consciência e os mistérios da existência. Conversas assim se tornam ainda mais ricas quando mais pessoas participam. E antes de encerrar, vale uma pequena lembrança. Muitas pessoas assistem aos vídeos, refletem junto com o conteúdo, mas acabam esquecendo de se inscrever no canal. Então dê uma olhada agora mesmo se você já está inscrito. Se ainda não estiver, inscreva-se e ative as notificações. Assim você será avisado sempre que novos conteúdos sobre espiritualidade e evolução da alma forem publicados por aqui. Se essa mensagem tocou você, continue assistindo e fortalecendo sua consciência.
Eu te espero no próximo vídeo dos Segredos de Vidas Passadas. E nunca se esqueça, fortaleça seu espírito hoje, para compreender melhor sua eternidade.